Olá, hoje é 3 de março de 2025, mercado ativo nos Estados Unidos, no Brasil é carnaval. Vamos aos pontos de análise dessa semana. Sou Aaron Edwards, consultor americano de mercado, a empresa é Sistema Manancial. Se você está assistindo em tempo real, você sabe que nós sempre começamos pela recomendação, depois entramos nas análises. Se você não está assistindo em tempo real e gostaria de ter essas recomendações, gostaria de ter esse apoio, esse auxílio ao navegar o mercado, entre em contato, vamos montar o seu portfólio e garantir que você tenha as recomendações certas para a sua operação em tempo real. Primeiro passo, deixa eu compartilhar a tela, vamos lá e vamos às recomendações dessa semana. Para essa semana, a recomendação, deixa eu marcar aqui, nenhuma ação recomendada esta semana. Nós vamos já voltar e falar um pouquinho do que nós temos feito, mas para essa semana nenhuma ação recomendada. Deixa eu fechar essa tela. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre câmbio, depois a filosofia de trabalho, aquela pirâmide que nós sempre cobrimos, e depois entramos na parte de análise do mercado de soja e milho. Vou compartilhar aqui a tela mostrando o câmbio. Ótimo, vamos lá. Só reprisando um pouquinho do que aconteceu, vou pegar o pincel aqui na cor preta, já está em preto. Ótimo. No fim do ano passado, nós tivemos o câmbio aqui nas alturas, aí caiu, pressionado aqui para baixo, achou algum nível de suporte na média de 200 dias. Nem chegou a tocar na média móvel de 200 dias e achou suporte. Limpando um pouquinho essa tela, vou dar zoom. A movimentação recente, o que aconteceu? A gente teve o que é chamado de um gap, que é bem aqui, que o pregão fechou, aí o próximo pregão abriu acima do patamar de preço, a baixa do pregão subsequente foi acima da alta do pregão anterior. Esse gap no mercado, alguns pontos, deixa eu só fazer aqui uma análise. Ele potencialmente é muito forte, a gente potencialmente tem esse mercado subindo aqui nas alturas, mas o ditado que eles falam é que, em inglês fala gaps get filled, né? Se tem um ponto de negociação que nunca ocorreu, um preço, a tendência é em algum momento esse mercado vai operar nesse patamar. O que eu acho mais possível, talvez até provável, é que nós vamos ter uma movimentação cambial, talvez sobe, talvez desce um pouco, mas ele vai eventualmente vir aqui testar, fechar esse patamar de gap e testar essa média móvel de 20 dias. Essa é a minha opinião, mas como vocês bem sabem, câmbio é imprevisível e pode ter uma negociação que não é nesse sentido. Mas a minha expectativa, eu não espero que nós vamos ter aquela movimentação eufórica de câmbio, que ele sobe sem volta. Eu acho mais possível, até provável, que nós tenhamos ele vai preencher esse gap, e se você pensar a média móvel de 20 dias, provavelmente vai fazer algo assim. Então eu acho que a gente deve ver o câmbio operando em algum patamar próximo desse nível. Aí a segunda pergunta é se isso vai sustentar ou não. Cenas para o próximo capítulo. Mas vamos manter essas expectativas em xeque. Por que o câmbio é tão importante? Porque ele afeta diretamente o nível de preços. Então, deixa eu fechar aqui essa tela. Bom, deixa eu passar mais uma coisa, vamos lá. A pirâmide, que a gente sempre fala, isso mostra a nossa filosofia de trabalho. A base da pirâmide, se você está assistindo isso em tempo real, nós já trabalhamos junto, nós já montamos o seu portfólio específico para você. A base dessa pirâmide, ela é o portfólio que nós construímos juntos, voltados para a sua fazenda, para a sua operação, para a sua lavoura, para o seu negócio. A base dessa pirâmide é o que garante que as oportunidades de mercado e as recomendações encaixam com a sua operação e as suas necessidades. O nível verde, o nível médio dessa pirâmide, é onde nós fazemos análise de mercado, digamos, propriamente dita. Temporada de compra e venda, posição dos fundos, análise técnica. Essa é a base da pirâmide, que é a próxima parte que nós vamos entrar.
E a cereja do bolo, o que faz toda a diferença é a execução. Quando você casa o portfólio com a recomendação que você executa, isso que faz a diferença esse posicionamento. Então vamos à parte de análises. Em seguida, nós vamos fazer só um resumo do mercado e para concluir, tem algumas perguntas que eu vou estar respondendo. Se você tem dúvidas, deixa as suas dúvidas e vamos responder. Ótimo! Queremos começar com a análise do mercado de soja e nós vamos começar com a posição líquida dos fundos. Então, só voltando, explicando novamente, esse é o marco zero aqui do lado. No marco zero, quer dizer que os especuladores, se pegar todas as posições compradas e todas as posições vendidas dos especuladores, está no 0 a 0. Não estou nem comprado, nem vendido. Toda vez no mercado vai ter alguns especuladores comprados e alguns especuladores vendidos. Mas aqui nós estamos analisando a posição líquida, a diferença. Então, ao longo de 2024, nós tivemos os especuladores em Chicago nessa área vermelha, nessa área vendida. Eles estavam apostando contra o mercado. Em janeiro, eles começaram a construir uma posição comprada, mas essa posição comprada aumentou o quê? 1, 2, 3, 4 semanas, mas vem em recuo. Nos últimos pregões ele vem recuando e aqui ainda está tecnicamente comprado, mas a posição comprada é muito pequena, está quase no 0 a 0. Os especuladores quase saíram completamente de sua posição comprada de soja em Chicago, ou seja, eles não estão apostando na alta de Chicago ou se estão apostando sem muita convicção. Também não estão vendidos, mas é melhor do que ano passado, mas não é necessariamente uma situação boa. E se a gente olhar para a movimentação da soja, a gente consegue ver com muita clareza o que essa pressão especulativa fez. Vou pegar o pincel aqui novamente, preto está ótimo. Você viu que em janeiro, mais ou menos aqui, eles compraram, foram reduzindo a posição comprada e caiu. Então a gente vê muito claramente essa oscilação que aconteceu dos especuladores e o preço. Para onde vai esse mercado da soja? Qual que é a direção? O suporte que nós temos embaixo, praticamente agora, teria que voltar para as baixas, que seria esse patamar aqui. Até aqui a gente não tem quase nenhuma área de suporte mesmo. Nós temos uma região que o mercado ficou muito confortável por muito tempo, queria por volta desse patamar. O mercado negociou praticamente de outubro a dezembro, quase todo o período, com a exceção de alta. Deixa eu pegar aqui em verde. A exceção de alta aqui e a exceção em vermelho de baixa aqui. Praticamente de outubro a dezembro negociou nesse patamar de preço e a gente entrou novamente nessa faixa de negociação. Então talvez seja uma região de valor, mas tecnicamente falando, a gente teria que voltar e testar essas baixas. Então ainda tem muito chão para cair, ainda pode cair mais uns 40, 30, 40, 50 pontos com muita facilidade. A gente pode ver essa negociação aqui para baixo. Então não é necessariamente um cenário otimista para a soja. Mas antes de chegar a qualquer conclusão sobre a direção da soja, vamos dar uma olhada no milho. Vamos ver como é que está o cenário do milho para a gente ter uma leitura completa desse mercado. Mercado de milho, e provavelmente o mercado que merece mais atenção no momento é o mercado de milho. Mas vamos lá. Começando pelos especuladores, pegar o pincel em preto. A mesma coisa, aqui no 0 a 0, circular o 0 a 0, você tem, os especuladores não estão nem comprados nem vendidos. Ao longo dos últimos 12 meses, eles gastaram praticamente até o fim de outubro de 2024, eles estavam vendidos. Novembro, eles começaram a construir essa escadinha comprada, e aí agora essa escadinha está tendo dificuldade de se manter. Não estão mais comprando, mas especulativamente compraram muito, e eles ainda estão com uma posição, um dos indicadores que nós analisamos
é o que eu falo que é venda na contramão dos fundos. E os níveis podem não ser exatamente esses, mas deixa eu pegar aqui. Quando os especuladores compram, estabelecem uma enorme posição comprada, imagina que você está enchendo um balão, tá? Você vai enchendo o balão. De início, provavelmente não vai estourar o balão, mas se você continua enchendo, cada vez que ele enche mais, ele está prestes a romper. Então, historicamente, nós temos os patamares que os especuladores começam a ficar desconfortáveis além daquele nível e pode ser que o balão estoura. Não é garantia, mas pode ser. Então, o patamar, o volume de posição comprada de milho dos especuladores em Chicago já justifica essa venda na contramão dos especuladores. Compraram, o preço está artificialmente alto, já justifica vender. Diante desse contexto, agora nós vamos ver o mercado de milho em Chicago e o mercado de milho no Brasil. Vamos olhar para o contrato de julho, só para a gente comparar de igual para igual. O contrato de março foi para as alturas, assim, tá eufórico. O contrato de março, B3, eufórico. O contrato, o mercado de milho doméstico também, o mercado físico, semana passada, nas alturas, quase assim, eufórico. E pode ser que continue subindo mais. Nós recomendamos vendas agressivas ao longo das últimas 3 semanas. Esse é o tipo de mercado em ascensão que está nas alturas, que talvez a gente vende cedo, mas continua vendendo. E agora vai cair ou não vai cair? Essa é a grande pergunta. Em Chicago já caiu. Veja bem, vamos lá. O que aconteceu semana passada em Chicago? Vou só circular 5 pregões. Então, segunda, sexta, quinta, quarta, terça, segunda-feira passada. Uma semana atrás, o milho estava aqui, em Chicago. Ele perdeu quase 10% em uma semana. O milho em Chicago absolutamente despencou. A dúvida, e essa é a enorme dúvida, será que vai segurar ou não? Porque a gente está testando esse suporte de média móvel de 200 dias. Eu tenho uma opinião sobre isso, vou já falar sobre isso. Aqui nós temos os 200 dias. Se ele segurar aqui, aí provavelmente a gente vai ter algum tipo de recuperação em V desse mercado. E voltando, deixa eu voltar para a soja, porque isso é significativo. A razão entre soja e milho destoa. Se o milho tiver essa recuperação em V, vai ser difícil, na minha opinião, a soja continuar em queda. Deixa eu pegar o papel. O milho, se ele vai subir, bater aqui nos 200 dias e subir, eu acho que vai ser difícil, deixa eu pegar a soja aqui em verde, vai ser difícil a soja cair e continuar em queda, destoando. Acho mais provável que a gente veja, se o milho bater e voltar, que a gente veja talvez uma soja tendo dificuldade de recuperar, mas eventualmente acompanhando, ou seja, o milho puxando a soja para cima. Então vamos lá. O milho em Chicago caiu, está procurando suporte. Milho B3. Lembrando que estamos no final de semana de carnaval, então o que vai acontecer do outro lado do carnaval é grande parte da dúvida. O milho em Chicago perdeu 10%. Se a gente vai pegar 10%, a gente está falando de 7, quase R$8. 73 menos 8, a gente está falando de 65 ou 66. Isso seria uma queda equivalente para mais ou menos esse patamar, até mais um pouco mais, deixa eu voltar. 10%, a gente teria uma queda aqui de 7,50, a gente cairia mais ou menos, nem caiu o suficiente, cairia para cá e aconteceu dentro de uma semana. É meu receio e grande parte do motivo que nós chegamos ao 100% vendido. A temporada de venda de milho termina daqui a 30 dias, assim, 30 dias não, mas final de março, 4 semanas. Nós temos as 4 semanas de março antes do fim da temporada de venda. O meu receio e o motivo que a gente vendeu com bastante convicção nas últimas 3 semanas, mas principalmente, né, nas últimas 2 semanas, a gente
pisou no acelerador vendendo, meu receio é que esse mercado de milho vai desabar e não vai cair pouco. O que pode acontecer no mercado do Brasil? Nos Estados Unidos, ele já caiu 10%. Se cair 10%, só está acompanhando. Por que talvez não caiu? Porque o câmbio ajudou. Aí volta aquela conversa no início do vídeo. Se a gente vai ter um câmbio que vai nas alturas, vai para 6, vai para 6,20, aí beleza, o câmbio pode sustentar um mercado de milho no Brasil, mesmo que o milho nos Estados Unidos está defasado. Mas o que a gente viu nos Estados Unidos foi um mercado de milho bastante inflado, com capital especulativo. A gente viu esse capital especulativo saindo um pouco semana passada, tudo indica que saiu em peso essa última semana. E se esse capital saiu do mercado, despencou, isso já aconteceu em Chicago. Saindo do carnaval, o que vai acontecer? A não ser que o câmbio está nas alturas, eu imagino que o mercado de milho no Brasil vai ter esse ajuste para baixo. Vai tirar o atraso, vai cair para não ficar destoando tanto do mercado de milho nos Estados Unidos. É a minha expectativa. Agora, vamos ver. Talvez não ocorra, mas por isso que a gente vendeu agressivamente antes. Porque se tiver esse ajuste, tem um agravante no Brasil. Falei, mas você falou de recuperação em V em Chicago. Tudo bem, porque Chicago ainda está nas vésperas do risco climático, mas quando o mercado de milho cai em março, ele nem sempre volta. Porque não tem mais calendário antes da chegada do milho safrinha. No meio do ano, o milho tende a estar pressionado e se ele começar a cair, nós não temos garantia que o mercado de milho no Brasil vai voltar a subir a tempo de ter uma recuperação ainda na temporada de venda. Por isso que nós recomendamos e sugerimos vendas agressivas já terminando em fevereiro. Foi cedo? Talvez, mas para mim é tirar risco de queda de preço. A gente não quer guardar o milho 6, 8, 9, 10 meses para a gente vender num patamar de preço similar a se tivesse só colhido milho safrinha. A gente quer aproveitar essas altas. Então, vamos só resumir aqui, que foi bastante informação. Ótimo, nenhuma ação recomendada, nós vimos aqui. Vamos falar sobre milho em Chicago. Março já é temporada de venda de milho em Chicago. Março ainda não é temporada de venda nem de compra de soja. Os fundos em Chicago estão com uma posição grande o suficiente de milho para vender e a tendência em Chicago é de baixa. Para soja, os fundos estão praticamente neutros e a tendência é de baixa. No mercado físico brasileiro, é temporada de venda de milho e tecnicamente é uma temporada neutra para a soja, mas janeiro e abril são tecnicamente os meses de compra, então fevereiro e março ficam muito pressionados ali em função da safra, mas tecnicamente é neutro. Comentários sobre bases. Português. Com o avanço da colheita de soja no Brasil, o basis segue pressionado mas eu ainda não estou convencido que o basis chegou no fundo do poço. Ponto. O basis do milho no Brasil está forte e o mercado físico está com um grande apetite por milho.
Ponto. É minha opinião que o apetite do mercado físico brasileiro por milho deve ser atendido com vendas de milho, caso tenha milho disponível, ou da safrinha do ano passado, ou de milho de primeira safra. Ponto. O câmbio tem operado com uma negociação que tem apoiado os mercados de soja e milho no Brasil. Ponto. Eu não estou convencido que a inversão de tendência cambial terá sustentação no médio prazo. Ponto. Pessoalmente, antecipo um câmbio mais lateralizado nas próximas semanas. O mercado de milho em Chicago testa o suporte de 200 dias hoje. O mercado de soja em Chicago está com muita fraqueza técnica. Mas também está relativamente desvalorizada frente ao preço do milho de Chicago. Se o preço do milho em Chicago achar sustentação, isso pode muito bem apoiar o mercado de soja e inibir quedas maiores. Bom, o fim da parte de análise chegou, mas nós temos algumas perguntas, então eu vou tirar essas dúvidas e aí encerramos o vídeo dessa semana. Primeira pergunta: devo comprar milho quando nós temos um mercado nas alturas eufórico que todo dia que passa ele sobe mais, e a gente teve essa característica no mercado de milho ao longo de grande parte de fevereiro? As vendas na primeira semana de fevereiro pareciam ruins frente às vendas da segunda semana, que pareciam ainda piores na terceira, e assim por diante. O mercado em ascensão. Nós ficamos com aquela sensação que a gente deixou dinheiro na mesa, que a gente, poxa, eu deveria ter, não deveria ter vendido, subiu, perdi R$5 por saca, e faz cálculo de quanto era. E esse mercado eufórico, ele dá vontade de falar, nossa, perdi lá atrás, deixa eu comprar aqui para eu não perder. E é justamente essa emoção que causa essas ascensões de preço. Ao longo da minha carreira, a melhor forma de lidar com esse tipo de mercado, na minha opinião, por experiência de acertar, de errar, tudo, você vai vendendo em parcelas na altura. E aí tem que ter coragem. Vendeu, subiu, vende mais. Vendeu, subiu, vende mais. Vendeu, subiu, vende mais. E nós fizemos isso. Quem acompanha sabe que eu recomendei na semana passada chegar a 100%. Ou seja, dos volumes antecipados, a gente apostou todas as fichas. A gente falou, vamos entrar vendido nesse mercado. A gente não sabe se B3 vai cair ou não, se o mercado disponível vai cair ou não. A gente não sabe como é que esse mercado de milho, a gente corre o risco de ter essa euforia, de ter
mais ascensão de alta e, digamos, ter acabado o milho para vender. É um risco que a gente corre. Mas também tem uma possibilidade muito real que esse mercado só evapora e esse preço só some e ele começa a cair e ele não volta mais. E isso é um lugar é muito melhor você vender em escadinha na subida, fazendo média, fazendo tua pressão de venda, o teu volume de venda nas alturas, porque o vendedor está falando, você quer, eu te dou mais um pouco, mas você vai ter que pagar mais. Quer, eu dou mais um pouco, mas você vai ter que pagar mais. Essa pressão de subindo e vendendo, ele emocionalmente ele é estranho, mas ele faz mais sentido quando você termina e coloca tudo na ponta do lápis, ele faz mais sentido. E se o milho despencar, terminou o carnaval, passou uma semana, o milho desvalorizou 10% na B3. Bom, caiu R$7. E daí, se cair R$7, será que ele vai parar de cair? Talvez, talvez não, porque daí, não, já vai chegar a safrinha, tem chuva prevista, tá garantido, vai ter área recorde de milho nos Estados Unidos, aí todas as narrativas de baixa vão, e daí você fala, não, peraí, vamos lá. Então, na minha opinião, eu não sou a favor de comprar milho. Agora, pausa, né? Tem cliente que gosta de interagir com o mercado de formas talvez não super óbvias. Então, o que eu estou falando não é no sentido de recomendação, mas para você ficar atento a possibilidades. A lógica é a seguinte, Chicago caiu, B3 ainda não caiu, por que eu não vendo a B3 e compro Chicago? Aí, por exemplo, julho, vendeu B3, julho, milho, comprou Chicago, julho, milho. Você está comprado e vendido em milho, em julho, um em Chicago, um na B3, e a lógica é que esses mercados vão voltar. É a mesma commodity no mesmo vencimento. Aí você está mais ou menos apostando o mercado americano contra o mercado brasileiro, falando, na chegada da safrinha, você vai ter mais milho no Brasil, então até entre agora e julho, o milho na B3 vai cair, e entre agora e julho não vai ter outra oferta de milho nos Estados Unidos, e ele acabou de cair até praticamente suporte, então deixa eu comprar. Aí é uma coisa diferente, porque você está comprando milho, mas faz parte de uma conjuntura. E eu até diria que compras de milho em Chicago até fazem um certo sentido, mas B3 eu tomaria cuidado, mercado físico eu tomaria cuidado. O que foi publicado no Outlook? Então é importante falar o que é isso. Finalzinho de fevereiro, né, na virada de fevereiro para março, o USDA ele lança um relatório que é tipo perspectivas para a agricultura dos Estados Unidos para o ano todo. Mais ou menos isso, né? Março é o fim do inverno, ou fevereiro, né? Tá chegando próximo do fim do inverno, todo mundo pensando na primavera, então eles fazem lá o Outlook deles. Depois, no fim de março, você tem a projeção de área plantada dos Estados Unidos e de soja, milho e tudo mais. Então, qual que é a dúvida do mercado, qual que é a pergunta do mercado? Se é o próprio USDA, por que no começo de março, ou fim de fevereiro, eles fazem uma projeção diária e daí, como se isso não tivesse acontecido no fim de março, eles jogam lá a projeção diária. Parece que é o mesmo relatório, com um mês de diferença, da mesma instituição, não faz tanto sentido. Eu até concordo com você, se essa é a tua opinião, mas é o que é. O que isso acontece? Entre o Outlook e a projeção diária do fim de março, nós temos o mês de março, que ainda não tem risco climático nos Estados Unidos, mas é o famoso mês da batalha por área. Porque pode ser que tenha um número publicado, como foi o caso desse Outlook, vou já responder a pergunta, pode ser que tenha um número publicado e daí, com base na negociação do mercado ao longo do mês de março, você tem um ajuste antes da intenção do plantio. E esse ano, em particular, parece que é isso que está acontecendo, até de uma forma um pouco mais dramática ou mais significativa. O Outlook trouxe aumento de 4% de área de milho e redução de quase 4% de área de soja, mas também um aumento generalizado de área de agrícola frente ao ano passado. Vamos ver o que acontece de fato quando os números saírem, mas
O outlook, o relatório do fim da semana passada, foi mais área de milho em detrimento de área de soja, mas tanto a soja quanto o milho começaram essa semana já pressionados pelo mercado. Qual o teto para o câmbio? Bom, como sabem, bola de cristal eu não tenho. Enquanto a gente tem um grande volume de exportação de grãos saindo do Brasil e dólar entrando, eu acho que esse teto vai estar um tanto quanto limitado. Então não me surpreenderia da gente ter dificuldade de subir ou permanecer acima dos 6. Eu acho que entre o patamar atual e os 6 ou 6 e pouco, eu acho que vai ter muita gente que está falando, não, câmbio de 6 funciona para mim, e eu não antecipo esse câmbio como a gente viu no fim do ano passado, que sobe sem volta. Também eu acho importante reconhecer que grande parte dessas negociações podem estar sendo afetadas por incertezas geopolíticas. Vai ou não vai ter um fim da guerra na Ucrânia? Vai ou não vai ter uma terceira guerra mundial, assim, sendo dramático do outro lado, né? Mas essas incertezas geopolíticas, eles mexem no câmbio, mexem no preço do petróleo e acabam mexendo também nas commodities agrícolas. Então, com base nos sentimentos sobre a geopolítica, os especuladores têm a capacidade de colocar ou retirar muito dinheiro das commodities. E eu acho que grande parte da queda do milho, muitas das movimentações que nós temos visto também estão relacionadas a essa geopolítica. De toda forma, tudo indica que vai ser uma safra aqui para os Estados Unidos, uma safra animadora, e março já Battle for Acres está terminando a colheita de soja no Brasil, plantio de milho safrinha. As atenções vão se voltar para os Estados Unidos agora para os próximos meses, e março já entra já nessa narrativa principal de mais área de milho ou de soja nos Estados Unidos e toda essa situação. Então, obrigado por acompanhar, ótimo resto da semana e até semana que vem.